Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Somos Todos Malucos, um podcast dedicado a fazer comissões, digo eu, a fazer comissões no cérebro, na vossa cabecinha. Não pretendo ensinar nada a ninguém, mas simplesmente, se calhar, fazer-nos pensar sobre os mais variados temas. E é também para quebrar um bocadinho, para não estarem só a ver o Big Brother, veem o Big Brother, ouvem um bocadinho disto, depois veem a novela, depois veem isto mais um bocadinho e para equilibrar. Não é que isto seja muito culto, ok? Mas é só para terem vários estímulos diferentes. Já sabem, ativem as notificações, inscrevam-se no canal, partilhem, escrevam nos comentários. Eu vou sempre aos comentários ver aquilo que vocês dizem e falo com quem lá está, porque o objetivo é fazer disto mesmo uma rede. E para que possamos chegar a mais pessoas e partilhem com quem acham que deve ouvir estas conversas. A convidada de hoje chama-se... O nome profissional, todos nós temos um nome profissional, o nome profissional dela é Susana Pinto Almeida, a doutora Susana Pinto Almeida, que é psiquiatra. Nos últimos anos tem estado ligada à medicina legal, não é? Mais concretamente à psiquiatria forense e psiquiatria penitenciária. É assim, apesar de não ser o tema da nossa conversa, vocês já vão perceber, eu acho que é... Eu, pelo menos, quando li sobre isto, eu fiquei curioso o que é que esta pessoa faz na vida. Obrigado, Susana. Olá, por teres vindo. Pelo convite. Então, mas eu acho que toda a gente fica curiosa com esta designação quando tu dizes que trabalhas na psiquiatria forense. Eu entendo a pessoa do ponto de vista psíquico e como psiquiatra, estando rodando em 360 graus, ou seja, a Tudo pessoa, aquilo que está à volta dela, em termos comportamentais, Sim. Porque de facto o comportamento é aquilo que depois vai traduzir, por exemplo, um ato criminal, não é? E por trás deste comportamento pode estar uma perturbação psiquiátrica, uma anomalia psíquica. Isso é o que eu faço como psiquiatra forense, consultora do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Sim. que não tem nada a ver com o meu trabalho que faço no hospital prisional, Sim. que faço clínica. Portanto, eu estou com um doente, que é recluso, mas é doente primeiro que tudo, e identifico uma alteração, uma perturbação, uma doença, prescrevo medicação. Eu não faço isso na psiquiatria forense. Na psiquiatria forense eu tenho um processo judicial, imaginemos o criminal de 500 páginas, tenho o comportamento, a acusação, onde diz e traduz o comportamento ilícito da pessoa, que eu depois terei que traduzir para a psicopatologia em termos médico-legais forenses e dizer que aquele comportamento decorre pela existência desta anomalia psíquica e explico qual é e como é que ela pode condicionar aquele comportamento. Nós, psiquiatras, o olhar de um psiquiatra em determinado contexto pode ver algo que mais ninguém consiga ver, não é? E na questão dos internamentos, na questão da prisão preventiva, muitas vezes deparava-me com situações que realmente eram... E estou, por exemplo, a dar o exemplo de indivíduos com algum déficit em termos intelectuais e cognitivos, que tinham capacidade para perceber onde é que estão, que dia é isso, mas realmente no sentido de terem o alcance, em termos de consequências das suas comportamentos ações, que praticam, não é? Portanto, obviamente existirá um prejuízo e isso é importante sinalizar para depois ser feita então a tal perícia, não é? É um trabalho, acredito eu, que seja muito gratificante, mas há uma coisa que disseste aí que me prendeu, que é o olhar do psiquiatra para quando vê alguém, não é? Portanto, o olhar clínico, que acaba mesmo de ser clínico, o olhar do psiquiatra, mas quando esse olhar não funciona connosco. Pois esse olhar pode não funcionar connosco. Porque o convite que eu fiz à Susana está também muito relacionado, e eu acho que é interessante. E depois no fim eu já te explico, porque eu acho que há aqui uma oportunidade, se calhar da Susana até vir uma próxima vez só para abordarmos a questão da psiquiatria nos estabelecimentos prisionais, porque eu acho que
deve ter muita coisa para contar, deve ser um trabalho incrível. Mas a questão que acabou por trazer a Susana aqui, através de um amigo em comum, colega da Susana, foi exatamente o facto que a Susana vive ou viveu? Vives? Ainda vivo, sim. Já vivi. A psiquiatria e a saúde mental na ótica do utilizador também, porque lidaste com questões de saúde mental tu próprio, e por isso é que tu disseste essa frase. Sim. E eu pensei logo, então, mas esse olhar clínico falha connosco. Falha, claramente, não é? Não se é, e agora puxando um bocadinho à forense, não se é juiz em causa própria, não é? E quando eu vou-te contar o contacto. Qual é a tua história? A tua história com a saúde mental? Com a saúde mental, e em concreto com a psiquiatria. Eu tenho 2 filhos, e no segundo, após o nascimento do meu filho, a primeira é uma menina, portanto eles fazem uma diferença de 20 meses, mais ou menos, 21 meses. Quando ele nasce, passado não muito tempo, isto para quem está de fora, não para mim, porque isto para mim era normal, eu começo a apresentar de facto alguma indicação de que estou com um quadro depressivo e a necessitar de uma intervenção. Lá está, porque uma amiga, minha colega, foi lá à casa, como ia habitualmente, mas já com um alerta de que seria melhor olhar para mim talvez como olhar clínico. Exatamente, como psiquiatra e não como minha amiga. E quando ela me diz que eu estou com um quadro depressivo de pós-parto e que tenho que fazer um Qual foi a tua tratamento... reação? Desculpa, mas quer dizer, isto é normal, é óbvio que eu ando a dormir mal. O meu filho mamava muito frequentemente, não dava muito descanso, e era dia e noite, e portanto era de facto muito, muito complicado para mim, e ele estava só a ser amamentado, eu fiquei, aquilo apanhou-me assim, de facto de surpresa, porque não achei completamente... Mas Ficaste chateada com ela? Não. Mas sabes aquele sentimento de, olha, esta agora está-me aqui... Não, eu levo obviamente a opinião clínica dos meus colegas em relação à minha pessoa, muito a sério. Obviamente que não é curioso ou não é curioso. Não é? Uma pessoa fica... Sim, porque assim, eu sei o que é uma depressão pós-parto, não é? Já diagnostiquei muitas e tratei outras tantas. Mas não em mim, porque não me via com... De facto, nós não nos vemos com o olhar que vemos os doentes. Nós não nos vemos a nós, quer dizer... Que sintomas é que tu tinhas que achavas que para ti eram naturais? Por exemplo, eu achava normal estar 24 ou 24 horas de pijama, a descurar até alguma parte da higiene habitual, não é? Sim. Não querer vestir roupa normal, porque dizia que então, tem que se tirar a mama, não vale a pena, vou perder tempo. Exato, para que é que eu me vou estar a vestir? Não, para que é que eu me vou estar a vestir? E ela dizia, mas sais, vamos tomar um café? Não vou tomar café, estão-te a dar de mamar. Tudo muito... Eu não tive aquele quadro depressivo, e é engraçado. Quando me contactaste, eu depois voltei atrás e pensei, deixa-me cá ver, porque há coisas que depois isto já aconteceu há 18 anos. Ok, isto era um alerta e não... Isto aconteceu há 18 anos, não é? Portanto, já foi há muito tempo. Eu, na altura, era interna de psiquiatria, da especialidade. O meu filho nasceu em 2003, eu fiz exame de especialidade, de saída de especialidade em 2004. Eu de facto, pronto, tive em casa o período após o nascimento, mas eu era uma pessoa muito dedicada à profissão, ainda sou, e na altura aquilo foi quase como se... Não, como é que tu vês uma coisa e eu não vejo, não é? Não pode, não é? E quando me contactaste, eu depois pensei, realmente, o que eu apresentava era muito mais, porque nós podemos diagnosticar a depressão, o diagnóstico de depressão tem que ter um destes sintomas, depois há uma série deles que são acessórios, mas um destes sintomas que é o humor deprimido
e a anedonia. A anedonia de falta de não ter capacidade de sentir prazer e de não ou melhor, não sentir o mundo à nossa volta. Não viver as emoções. Não viver as emoções, não sentir o mundo à nossa volta. Eu não estava triste e não chorava. Eu tinha essa incapacidade real de conseguir que as coisas me afetassem, não é? Conseguir que as coisas me tocassem e que eu ficasse do ponto de vista afetivo, emocional, sim, e reagisse. E estava nesse estado, percebes? Anedónico de quem só está a fazer aquilo que tem que fazer. Portanto, eu só tinha que dar de mamar, exato, mudar a fralda, pôr a arrotar. Exato, um robô, claramente. E tudo aquilo que me pudessem dizer de alternativa, eu tinha sempre alguma desculpa ou explicação para... Então, como é que ela conseguiu? Sim. Como é que deu a volta? Que era a pergunta a seguir. Não. Eu por acaso ia perguntar outra coisa antes, que é... isso, na realidade, se uma pessoa que tem... Agora estava a lembrar aquela... Uma pessoa que tem estudos, uma pessoa que é do meio, que conhece e que passa por isso... E não vê, por vários fatores, e não vê os sinais, ainda mais normal é para alguém que está completamente fora desse mundo não se aperceber disso. Sim. Não é? Sim. Porque há muitas pessoas que têm a mesma reação que tu e não são profissionais de saúde. Sim, exato. Fica muito difícil. Eu acho que nós médicos temos muita dificuldade em ser doentes, seja de que doença for, ou pelo menos existe alguma... Sim, dificuldade, será mesmo a palavra, ou incapacidade, principalmente quando toca a questões psíquicas, não é? Quando toca a questões psíquicas é como se um médico que tivesse um problema psíquico passasse a ser um incapaz. Pronto, é aquela ideia de associar a competência da pessoa ou a própria pessoa e o que ela faz tu viveste o teu próprio estigma da profissão. Exato, eu acho que foi muito isso, e o autoestigma, que é aquilo que nós denominamos a este comportamento que eu no fundo tive, não é? Que é de... não pode ser, e depois é aqueles mecanismos até algo básicos ou primários no sentido de serem, não é depreciativo isto, atenção, é uma coisa muito... É o que acontece. Exato, é aqueles mecanismos de racionalizar, não é? Ela diz, então mas vamos beber café, não posso beber café porque estou a dar de mamar, não posso. Portanto, é esta racionalização, não é? Faz tudo sentido. Na tua cabeça fazia tudo sentido. Tudo sentido. Sim. Como é que há aqui um elemento estranho, um corpo estranho intrapsíquico a fazer-me... Não é? Sim, não faz tudo sentido. Então é óbvio, não me viste porque estou a dar de mamar. Pronto, o autoestigma nos médicos é muito frequente e é uma coisa preocupante até. Eu vou te dizer porquê. Porque existem estudos que de facto demonstram a maior... prevalência de comportamentos suicidários e mesmo até do suicídio em si na classe médica, na profissão... Porque é como se tivesse falhado no objetivo. Não, eu acho que não é isso. É uma coisa muito mais prosaica, é uma coisa muito mais simples, que é alguém que é médico tem um quadro de depressão, porque mais de 90% dos casos de suicídio são causados por quadros depressivos, não é? E que não tratou ou não a identificaram, ou o médico acaba por ter estes mecanismos que eu acabei por ter, de racionalização, de explicação, de defesa, os mecanismos de defesa que acabam por... De negação. De negar uma coisa que para os outros é óbvia. Não é? E não precisa de ser médico. Por acaso a minha amiga era minha colega, é psiquiatra, mas foi alertada pelos sinais que eu apresentava pelo pai dos meus filhos. Como é que ela te convenceu então? Como é que ela convenceu? Não foi ela que me convenceu. E às vezes e depois é engraçado, porque de facto, em retrospectiva, eu hoje percebo que aquilo que fez com que eu assumisse que tinha um quadro depressivo e que precisava de me tratar... Sim. Foi através de uma combinação que ela fez com o meu diretor de serviço na altura, que era meu orientador da minha tese de mestrado, que eu ia defender as minhas provas de mestrado e defendi em 2004, portanto no ano a seguir, ligou-me a dizer que precisava muito falar comigo e se eu não podia ir ao hospital, isto na minha licença de maternidade, por causa do problema com a tese de mestrado. Eu tinha passado a minha gravidez na Clínica Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo a recolher a amostra da minha tese de mestrado e estava muito empenhada naquilo e era uma coisa muito importante para mim.
E eu disse-lhe, porque ele obviamente disse, eu sei que está de licença, mas olha, é uma coisa que tem mesmo que vir cá e que tem que vir. E eu fui. E quando entrei no gabinete dele, portanto, eu já estava à espera, eu acho que precisei de alguém, não é que eu não reconhecesse competência na minha colega, mas eu precisei de alguém que para mim fosse uma autoridade. Sim, estou a perceber. Eu não sei se isto faz sentido, mas Sim, é como sim, se aquela pessoa, que de facto pronto, é uma figura incontornável na Psiquiatria Nacional, o professor Pacheco Palha. Eu fui interna de Psiquiatria no Hospital São João no Porto, fiz lá a especialidade e fui lá psiquiatra durante até 2010, portanto durante bastante tempo, e tinha esta relação de facto com ele. Exato. Não que eu não respeite os meus colegas. Sim, mas é engraçado porque é uma questão falaciosa, não é? É mental, é uma coisa nossa. É nossa, obviamente, sim. É nosso. Não? Isto é, lá está. É a questão de, se me dissessem assim, epá, olha, estás a ver aqui a hemoglobina, tu tens uma anemia, vais ter que fazer ferro e tal. E eu ia olhar para as análises, não é? Agora, eu não conseguia naquele momento olhar para mim. Sim. Eu hoje até, estando bem, obviamente, sim, consigo olhar para trás e analisar, não é? Mas é muito difícil alguém que está com um quadro depressivo sair e olhar para si e identificar, é difícil, ou pode ser difícil. Obviamente que existe... E é importante nas doenças mentais, aliás, em qualquer doença, eu entendo, mas nas doenças mentais eu, na psiquiatria clínica, tenho essa preocupação de explicar àquela pessoa que está à minha frente, ou de lhe dar a conhecer os mecanismos envolvidos, os sintomas. Sim, no o porquê. No fundo, dar armas para a pessoa conhecer o que se passa com ela. Na realidade, olha, é a palavra... Na realidade... Exato. Falta aqui o A caiu, sim. Mas é a palavra que a Susana escolheu, a literacia, não é? Dar informação, dar conhecimento à pessoa. Exato, porque eu sei que aquela pessoa, compreendendo o que está a ser explicado por alguém que profissionalmente sabe, porque tem que saber... de uma forma simples, uma forma muito simples e no fundo é quase que dar armas para a pessoa também se conhecer na doença, não é? Sim. E dizer, e quantas vezes, e isto é uma coisa que se diz, ou que se dizia, hoje já sabemos que não é bem assim, um doente com um quadro psicótico, são aqueles quadros graves, no sentido que afastam a pessoa da realidade, sim. Porque os quadros depressivos também são graves, obviamente, eu estou a falar de uma gravidade sim. Diferente, relativa. Estes doentes... quando estão com sintomas, de facto, eles estão numa realidade diferente da realidade... E é difícil eles próprios perceberem... E é difícil. Mas ainda assim, mesmo nesses doentes, estando estabilizados, compensados e em tratamento e fazendo um ensino, psicoeducação sobre a doença, ainda assim eles também conseguem perceber. E foi aí que te caiu a ficha, quando tu estiveste com o teu professor... Sim, e quando ele me diz que eu estou com uma depressão e que tenho que me tratar e eu ouço em off as palavras da minha colega, não é, e amiga, que me disse exatamente o mesmo, e eu parei e aí pensei, pronto, tenho que realmente levar isto a sério, porque... Qual é essa sensação, esse momento? É quase tipo não sei, é uma dose de realidade, não é que uma pessoa estivesse a viver numa fantasia, mas é chamar os pés à terra? É uma doença, quer dizer, na questão das doenças mentais ou nas perturbações psiquiátricas... Uma coisa lá está, estares a tratar pessoas que sabes, ok, sim. Esta pessoa tem isto, outra coisa é, caraças, eu tenho aquilo que costumo tratar. Sim, não vi isso dessa forma, ou melhor, não fiz o contraponto assim dessa forma com os meus doentes. O que eu pensei foi, é uma depressão pós-parto, é um quadro importante e que pode até ser grave. As pessoas não têm, não sei se as pessoas têm a noção, mas não têm, isto é outra informação que eu acho útil as pessoas terem, que é uma puérpera.
no período pós-parto, de facto, o risco de uma depressão pós-parto existe, é real, e pode, não sendo tratada atempadamente, pode levar a que existam alterações do conteúdo do pensamento desta mulher e ela começar com aquilo que chamamos de delírios e achar que o bebê vai sofrer e ela vai sofrer. Sim. E muitas vezes existe aquilo acaba da pior maneira, sim. Existem situações de infanticídio e seguidas de suicídio e que acabam da pior maneira e que muitas vezes traduzem uma anomalia psíquica subjacente, comportamentos, aliás, os comportamentos violentos no seu geral podem englobar esta probabilidade de existir uma anomalia psíquica por detrás. Obviamente não estou a psiquiatrizar a violência porque não é isso não se faz, nem faz sentido sequer. Mas é só no sentido de alertar que de facto as coisas podem ser graves. Percebeste a gravidade? Percebi a gravidade, exato. E foi aí que eu percebi. Eu sou mãe, tenho uma criança, eu já tinha sido mãe. E tenho uma filha, portanto já tinha tido aquela experiência. Porquê é que isto me está a acontecer agora? Não é? Porquê? Sim, tiveste essas questões. Porquê a mim? Porquê é que me está a acontecer agora? Não, porquê é que me está a acontecer agora? Porquê é que não aconteceu? Depois, claro que tive aquelas questões um bocado mais tarde de ir investigar porquê no segundo filho, porque não no primeiro, quer dizer, qual é que é uma coisa mais de ir aprofundar. Mas o que é importante, ou melhor, a ficha que me caiu foi, nós sabíamos que todos os comportamentos traduzem mecanismos neurofisiológicos e neuroquímicos cerebrais, porque é o órgão que estamos a falar, é o cérebro. É o cérebro. Pronto, que é aquele órgão que conhecemos menos. Se eu estou com um quadro depressivo pós-parto, se eu não me trato, há comportamentos que eu posso adotar que podem ser perigosos. Portanto, é preciso ver que eu, sendo psiquiatra e estando muito ligada à forense... Tu sabes, ou seja... Eu acho que foi isto, na altura... Foi a consciência de saber o que é que poderia acontecer. Exato, foi isso. Não foi propriamente... Sim, porque uma pessoa que está numa situação de depressão, embora ouça falar do tema, não tem bem essa consciência. Agora, tu sabias exatamente por onde é que isso poderia ir. Sabia e isso assustou-me. Quer dizer, assustou-me, não é? Porquê? Porque, na realidade, eu não estava com... A minha componente afetiva estava muito, muito doente, não é? Na realidade, estava doente. E quando comecei o tratamento foi completamente diferente tudo, porque, assim, a depressão pós-parto, contrariamente aos outros quadros depressivos, tem uma componente neurobiológica, hormonal, não é? Tem um componente neurobiológico, hormonal, diferente, muitíssimo significativo, de diferente comparativamente aos outros quadros depressivos. E quando se introduz medicação num quadro destes, nós conseguimos, não é numa forma mais rápida, mas é numa forma relativamente mais acelerada, sim. Por causa desse... Porque assim... Da componente hormonal da nós mulher... Nós sabemos, os quadros depressivos têm... aliás, todos os quadros psiquiátricos são multifatoriais. Eu tenho fatores de risco, como todos, se calhar... Se formos a elencar a listagem, vamos ter. Eu tenho doença familiar, história de doença familiar psiquiátrica, tenho uma vida muito estressada, muito estressante e a questão do ambiente e do stress também é importante. E há múltiplos fatores que se vão juntando, não só fatores neuroquímicos, neurobiológicos, mas sociais, sim, claro, psicológicos, familiares. E hoje é importante as pessoas perceberem isto. A literacia é fundamental de existir. É fundamental as pessoas saberem que por exemplo, um meio onde nós trabalhamos e onde despendemos 2/3 da nossa vida, que é hostil, que nos faz mal, é importante que as pessoas percebam que existem estas situações e que vão causar dano na saúde mental delas. Que é preciso estar de olhinho aberto. E que é preciso estar atento. Sim. É preciso estar atento. Porque Sim. às vezes nós não temos a noção do quão fácil é alguém que seja perturbado, e não estou a falar de um doente mental ou de uma pessoa com uma perturbação psiquiátrica. Ou quão fácil é essa passagem fácil é alguém ser perturbador para uma outra pessoa.
por exemplo. E Sim, estou a falar ok. agora em termos relacionais. Sim. É muito fácil, e hoje fala-se numa coisa que não se falava em 2010, que é uma situação que eu conheço bem também, que é a questão do assédio moral no local, trabalho, sim. no local de trabalho. Isto são situações que podem, in extremis, levar a comportamentos da vítima, não é? Do alvo, comportamentos com risco, não é? Quer para o próprio, quer para terceiros. E de depressão, não é? De entrar Sim, num porque- quadro depressivo. E depois, sim, e quando se entra nesse quadro depressivo, é uma entrada gradual. Ou não? Sim, Ou seja, a sim. pessoa não Não está é como a bem e depressão fica... pós-parto, que de repente... A depressão de pós-parto Sim. é de repente, está-se bem e de repente... Não é assim... Sim, mas é se calhar, lá está pela questão hormonal, tal como Não, a mas medica... a tradução psíquica é mais rápida num quadro de depressão pós-parto, porque estamos a falar de um quadro muito neurobiológico Exato. no momento, naquela Sim. altura. Portanto, a puérpera, isto é no ano a seguir ao parto, portanto, é esse período que existe, não é? Que pode acontecer esse quadro. Quando estamos a falar em alguém que tem um quadro depressivo, isto depois para a diferença entre o tratamento ser mais rápido ou ser mais eficaz numa primeira fase do que, por exemplo, em alguém que deprime porque está sistematicamente num local que lhe causa stress, que lhe causa dano psicológico, não é? E este dano psicológico acaba por, de forma insidiosa, não é? Vai-se traduzindo em sintomas psíquicos. Porque uma coisa é um dano psicológico. Eu posso encarar, por exemplo, a morte de alguém de quem eu gosto, é um dano psicológico. Sim. E isto é importante para as pessoas também começarem a perceber a diferença real entre o psicólogo e o psiquiatra. São complementares, trabalham o cérebro, mas trabalham as coisas de forma diferente. Sim. E os objetivos também são... O psiquiatra é médico, portanto é a pessoa... Exato. Segundo o Gustavo, me explicou, sim. faz o despiste, primeiro que tudo pode fazer o despiste de uma data de outras condições que podem até não estar envolvidas numa questão neurológica. Sim, sim. E para além disso, lá está, é um médico que... Isso é rápido de explicar. Sim. O psiquiatra trata alterações funcionais cerebrais. Do órgão. Do funcionamento do órgão. Por exemplo, outra confusão que existe é a neurologia e a psiquiatria. A neurologia trabalha muito mais com questões estruturais do cérebro. Por exemplo, mais físicas. Mais estruturais, sim. Da estrutura. Por exemplo, e de certeza que o Gustavo falou disto, eu faço uma ressonância magnética a alguém que tem um quadro depressivo ou uma outra doença psiquiátrica e em alguém que tem, por exemplo, AVCs ou lesões. Sim. É óbvio que eu vou ver as alterações estruturais, mas não vou ver as alterações funcionais na ressonância magnética normal. Exato. Porquê? Não vai dar alteração da estrutura, porque eu vejo lá os hemisférios. Ainda pode ser que um dia dê? Não, mas dá. A ressonância magnética funcional dá, em termos de captação das ondas. De determinados contrastes que podem ser introduzidos no sistema sanguíneo e que depois nos vão dar, ou vão ser captados de forma diferente, consoante o lobo e consoante a neuroquímica que está a ser avaliada. Pronto. E no caso da psiquiatria, é primeiro preciso, e por isso o Gustavo falou disso, é primeiro preciso excluir uma doença orgânica, porque assim, se nós temos alterações, isto é uma coisa muito simples, não é? Quer dizer, alguém que tem um quadro de diabetes e que está em hipoglicemia, tem baixo açúcar, pode começar com alterações confusionais, não é? Alterações confusionais agudas e dizer coisas disparatadas. Portanto, vai à psiquiatria. O psiquiatra tem mesmo que ser médico, de facto, porque exato, não vai estar a Porquê? Porque receitar um antidepressivo por uma questão... As doenças do corpo também se podem traduzir em alterações a nível cerebral. E nós vemos bem isso, por exemplo, em alguém que tem estas alterações... O doente que tem um quadro de diabetes e que tem alterações do açúcar em termos sanguíneos, pode, com açúcar baixo, ter alterações do seu estado de consciência. Portanto, o estado de consciência é algo que nós avaliamos a nível cerebral. Tu colocaste em causa, no teu tratamento, colocaste em causa alguma vez o psiquiatra que estava a trabalhar contigo? Tipo da medicação, por exemplo. Ele disse,
vais ter que tomar isto e tu não. Isso não, porque isso... Não, porque eu fiz o tratamento do episódio depressivo pós-parto que tive, fiquei tratada e depois de ficar tratada e voltando atrás e reforçando a questão de eu ser interna da especialidade e ainda não era psiquiatra, é claro que isto depois trouxe-me algumas inseguranças, não é? Trouxe-me... Tiveste o estigma da medicação também? Não. Vou ter que tomar medicação. Não, porque lá está, eu estava informada, não é? A questão da percepção da depressão pós-parto é uma coisa mais ou menos autolimitada, tratada, Sim. não é? Pronto, em tratamento. Mas eu também sabia que, a partir do momento em que tratasse o episódio, depois ficaria sem medicação. Obviamente também sabia e sei que um episódio depressivo é um ponto de partida para um segundo, não é? Sim. E portanto eu tenho neste momento uma maior probabilidade de ter um episódio depressivo que alguém que nunca teve nenhum episódio depressivo, não é? Sim. Tanto que isso depois acabou por ser um fator que eu tive em conta quando comecei a ter uma situação de stress ou de sobrecarga psicológica, quer no meu ambiente de trabalho na altura, quer em termos pessoais, familiares. Pois, porque anos mais tarde tiveste o chamado o burnout. Sim, eu anos mais tarde tive não é uma quebra, mas de facto tive um quadro de exaustão física e psicológica. Desculpa, o burnout é aquilo que antigamente os meus pais chamavam esgotamento nervoso? Não, esgotamento nervoso, não creio. Quer dizer, o esgotamento nervoso era... Eu lembro que se falava muito nos anos 80 em esgotamento nervoso. Sim, traduzia mais, talvez... Trazendo para agora, para o século XXI, traduziria mais um quadro de depressão, ou uma depressão muito grave, eventualmente com sintomas já delirantes ou com alterações psicóticas, ou então um quadro de uma psicose aguda. Um episódio psicótico. Exato. Portanto, o termo esgotamento eu acho que vem mais nessas situações mais limite. E o burnout é uma exaustão, é isso? O burnout é uma exaustão, não é propriamente uma doença, é algo que decorre em circunstâncias muito específicas do meio e o ambiente... Tem um bocadinho a ver com aquilo que tu estavas a dizer, as questões não sei se é o caso ou não, mas a questão do assédio moral, de dificuldades no... E aí a dificuldade vai ser controlar essa reatividade psicológica. Por exemplo, como é que nós dizemos a alguém que está com uma depressão que vamos medicar a pessoa e ela vai melhorar, mas não vamos resolver o problema da pessoa, porque se é um quadro depressivo que surge, obviamente eu vou medicar porquê? Porque, sendo médica e sabendo que há alterações neuroquímicas, porque existem, estão lá e têm que ser sanadas, não é? Ou equilibradas, eu vou dar medicação. Mas eu também sei que existem fatores psicológicos que eu não vou alterar. Portanto, eu muitas vezes digo aos doentes, olha, eu não vou alterar a forma de ser da sua mulher, ou a forma de ser do seu marido, ou não vou conseguir alterar... Aí, se calhar, já era o papel do psicólogo. Pronto. Agora... E aí, de facto, existem armas psicológicas que podem ser dadas às pessoas também, além do conhecimento. Para intervir no seu ambiente social. Para que elas consigam modificar. Porque há uma série de fatores no nosso psiquismo, há uma série de fatores que nós podemos modificar. Desde que modifiquemos as causas externas. Claro, porque se não estás sempre, mesmo que a pessoa esteja dedicada, há de estar sempre... Claro. É como eu ter uma ferida que está a sarar, mas estou lá sempre a mexer, não é? É a mesma coisa, portanto ela não vai sarar ou então vai ficar com muitas cicatrizes. Não vai ser fácil conseguirmos, ou melhor, a pessoa... O que é que isto implica muitas vezes? E as pessoas não gostam da mudança. A mudança é uma coisa assustadora. Trabalhar, não é? Isto implica que a pessoa tenha que... Implica que a pessoa tenha que fazer uma avaliação da sua vida, do que é que pretende ou como se perspectiva na sua própria vida. E isto só a própria é que pode fazer. E decidir fazer escolhas.
Não é? Quando tiveste o burnout, foi isso que tu sentiste? Foi. Na altura, Por exemplo, o burnout foi uma coisa que tu já identificaste? Ou também teve que ir alguém, teve que ir a tua amiga outra vez, apareceu lá outra vez, olha, lembras-te de mim há uns anos? Não, eu na altura, de facto, identifiquei, o que é que acontece? Nessa altura, quando comecei a dormir pior, eu não preciso muitas horas de sono, mas durmo poucas horas, mas com uma boa qualidade. Eu tenho 3 filhas, eu não durmo há 10 anos. Pois, eu entendo. Mas quando eu comecei a perceber que a minha componente neurobiológica, o sono, não é? O nosso apetite e o nosso sono são componentes neurobiológicos que são afetados por alterações psiquiátricas, estados depressivos, por exemplo, não é? E quando eu comecei a perceber que existia já uma afetação do meu ritmo circadiano, eu tinha alturas que acordava à meia da noite e que não conseguia adormecer, ou se adormecesse acordava à meia da noite. Ansiedade. Muito ansiosa. E depois já há uma altura em que eu penso, eu não estou a ir trabalhar para o meu local de trabalho, e estamos a falar de alguém que teve não sei quantos anos na faculdade, e depois ainda tem mais 2 anos de internato geral, e depois ainda tem mais não sei quantos anos de especialidade. Estamos a falar de alguém que investiu imenso, não é? Do ponto de vista emocional. E essa pessoa de repente percebe que não está a ir satisfeita para o seu local de trabalho e que não está e que não se sente minimamente realizada. Não está. E tu sentias isso? Não está Sentias isso antes, ou melhor, tu sentiste realizada e foi uma coisa que foste perdendo? Não, eu sentia-me realizada, e depois houve uma série de alterações até da dinâmica do local onde eu trabalhava, sim, e da direção e de tudo isso, e as coisas começaram eu na altura era a coordenadora do gabinete de psiquiatria forense do hospital onde eu estava, e as coisas começaram a ser complicadas. Portanto, isto em 2010, eu tinha 30 e tal anos, e quando penso e quando percebo que as coisas não estão bem e fico em casa, quando regresso, é-me retirada essa função, não é? Ou seja, tu tiveste o burnout e por opção colocaste baixa. Mais ou menos isto, não? Sim, eu fiquei 2 semanas. Por opção? Por opção, sim, okay. Porque achei que precisava de parar e pensar. Pensar na vida. E na altura falei com uma colega e não foi diagnosticada nenhuma depressão, mas na altura já fui eu que abordei. Ok, a dizer, olha, eu acho que estou a lidar com isto. Assim, eu não estou a lidar bem com isto, as coisas estão... É como se... É uma sensação muito, muito asfixiante. É como se nós... O nosso trabalho, e era sempre mais, e eu sempre trabalhei muito, e sempre me dediquei muito, e quanto mais fazia, mais via para fazer, e as coisas não avançavam, e eu não sentia que estava a ser... Sentia que estava sempre a correr atrás do prejuízo. E eu não sentia que estava... eu, como médica, na altura, não sentia que estava capaz de continuar a fazer o meu trabalho como médica a 100%. E parei, e pensei, e decidi, na altura procurei ajuda, e julgo que foi só alguns dias que tomei, pronto, uma abordagem mais sintomática até para dormir, e não tive... Mas tive receio de voltar a ter um episódio depressivo. Porquê? Porque eu sabia que aquilo era um primeiro passo. O conhecimento é a pior coisa, nós não devíamos saber para as coisas. Para poder ter... Não é? Como é que dizem os americanos? Ignorância is a bliss, é uma benção. Sim, mas e de facto isso não aconteceu e consegui parar. Depois o problema foi a seguir, que é, o que é que eu vou fazer? Porque aquele serviço... Ou seja, tu voltaste ao serviço e tinha-te sido retirada à posição. Quando regresso, portanto, eu quando regresso já vou na antecipação de como é que as coisas se vão passar, pronto. Porque tinha existido uma série de mudanças e de facto quando chego
tinha havido uma destituição das minhas funções. Mas foi relacionado com esse episódio? Não tinha nada a ver. O que foi relacionado com este episódio veio a seguir, que foi eu quando regresso, porque eu não acho que não disse isto, mas eu na altura era assistente da faculdade, isto em 2010, portanto já depois da depressão pós-parto, era assistente da faculdade, tinha começado um doutoramento. Eu já tinha feito mestrado e, portanto, tinha o programa doutoral e apresentei o projeto da tese quando regressei. Portanto, logo Sim. quando regressei, não logo, mas pronto, julgo que no início do ano ou coisa que o valha. Portanto, eu tinha muita coisa, havia muita coisa, era uma sobrecarga muito grande. E eu estava a ser ultrapassada por aquilo tudo, não é? E além disso, havia também um ambiente no serviço que eu pressentia e sentia como hostil. Não me era favorável, não sei porquê. Pronto, quando há mudanças, já há sempre muitas alterações, já há sempre. Pronto. E aquilo que eu tinha, que eu investi, porque na altura, em 2004, quando fiz exame de especialidade, fiquei a coordenar o gabinete de psiquiatria forense, que era inexistente até então. Sim. Mas sempre como me interessei muito pela área, na altura o diretor de serviço, na altura o professor Palha, apostou e foi o que ele fez de melhor, porque entretanto há um boom em termos de perícias e tudo isso. E cada vez mais vai ser uma situação presente na vida da psiquiatria e dos psiquiatras. Mas quando isso acontece, isso é-me retirado e de facto é como se me amputassem alguma coisa que eu tinha construído, obviamente porque me deram possibilidade de o fazer, e como se me amputassem de uma parte da minha vida profissional. E isto em cima de um contexto pessoal, familiar, de esgotamento, de burnout, de exaustão psíquica e física, não é? Que eu, entretanto, em 2 semanas tinha recuperado grandemente. Quando regresso, apanho isto de chofre, mas pronto, não baixei os braços, entretanto fiz o que entendi que tinha que fazer. E o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer uma coisa que eu era formadora, tinha uma interna a fazer o internato comigo, e era formadora dos meus colegas internos da medicina legal, isto era no Porto, que faziam estágios parciais, 2 meses comigo na psiquiatria forense, precisamente no gabinete que eu anteriormente coordenava. E havia uma série de internos, não é? E começo a perceber que há qualquer coisa diferente com eles e que eles estão constrangidos comigo, uma coisa... Um burburinho. Sim, então o que é que lhes tinha sido incutido? Não me digas que ela tinham que estar atentos porque... A sinais. Porque era melhor, não é? Não fosse eu ter algum... Isto é horrível, isto é muito mau, isto é... Tu achavas que era possível acontecer isso? Não. Num serviço não, que trabalha... Isso no melhor pano cai a noda, não é? Que tu gostas tanto de usar a... Cai sempre, a noda cai sempre, em qualquer sítio, mesmo que não haja pano. Há sempre uma nódoa. Como é que é possível? É possível e eu lembro-me perfeitamente de ir ter com a pessoa em questão e ter dito, olha, eu sou psiquiatra. Caso não tenha percebido. E era uma pessoa muito mais velha, não é? E eu acho que há muitas pessoas que entendem ainda hoje que a antiguidade, pronto, é um posto. Mas não é, de facto. E eu respeito toda a gente, os mais velhos, os mais novos, e aprendi imenso com os mais novos. E na altura eu disse, olha, eu soube que está preocupada de facto com a minha saúde mental, mas por favor, não é? Se acha que há algum problema comigo, como psiquiatra que é, diga-me, ou então convoque uma junta médica ou uma coisa assim, porque eu acho que é gravíssimo ter uma pessoa, porque entretanto essa pessoa tinha ficado minha superior hierárquica, com as alterações do gabinete, que passou a uma unidade e uma coisa. E eu lembro-me de ter dito isso a essa pessoa, e foi realmente um marco
para mim, como psiquiatra, perceber que se calhar nós médicos, em termos de doença mental, se calhar não temos tanta garantia de poder ter um tratamento atempado, não é? E célere, porque de facto imaginemos que eu realmente até mas sim, a abordagem não era a melhor. Imaginem, porque os internos estavam constrangidos porque achavam que eu estava igual a eu mesma, não é? Pronto, não é difícil. Mas e depois, claro que quando eu soube, mas eu depois pensei ao contrário e pensei, imaginem que eu tinha tido uma depressão pós-parto e estava com um quadro depressivo até, não é? De facto, sim. Que não era aquele quadro depressivo mais comum. Que até aí, pronto, foi diferente. Não tive aquele humor triste, o humor deprimido, o choro, foi muito mais a perda de capacidade de sentir as coisas, não é? De sentir as coisas, não é? Nós sentimos as coisas à nossa volta e as pessoas. Imaginemos que eu tinha um quadro, de facto, deste tipo, depressivo, e que o comportamento era esse. Não é correto, certo? Não é um comportamento adequado. Pois onde é que isso ia levar? Onde é que isso levaria, não é? Pois não sei onde é que levaria, mas... Ou seja, tu acabaste por sentir mais uma vez o estigma do doente mental. Exato. Achas que isto acontecia e achas que esta pessoa chamaria estes novos médicos, né, estes mais novos, e dizia-lhes, olha, fulana tal teve um infarto agudo de miocárdio, pá, vocês estejam atentos, não vai ela ter outro aqui no meio da consulta, isso é chato. A professora partiu o braço, pá, fiquem atentos a ver se ela parte o braço. Se parte o outro, tenham atenção, vigiem bem a ver se ela parte o outro. Sim. Pá, é muito engraçado, não tendo graça nenhuma. Como não é tem graça nenhuma. Mas não tem nenhuma graça. Não, mas é neste sentido de... É muito curioso uma pessoa estar numa profissão e isso acabar por lidar com os próprios estigmas que os pacientes lidam, não é? Diariamente. Porque uma coisa é... sentir na pele... Uma coisa é aquilo que nós fazemos muitas vezes à frente. Não é? Aquilo que nós fazemos na psiquiatria, que nos ensinam logo, ainda nem é na psiquiatria, ainda no curso de medicina, de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Em termos psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, o colocar-te no lugar do outro ajuda-te a compreender... Empatia? Exato, isso é empatia. A dinâmica que a pessoa atribui aos seus problemas e como é que ela os classifica e porquê. Que não são nossos, não é? São da pessoa. Sim, mas a empatia é compreender, é não sentir o que está a pessoa, mas compreender o que está a passar. A empatia aqui em relação a mim foi zero. Não que eu... De facto, não estava a precisar de ajuda e isso até foi interpretado como alguém muito preocupado. Quer dizer, não é assim. Fala-se com a pessoa, não se anda a dizer aqui além. Portanto, tem que se chamar a pessoa, não é? Sim, porque isso depois acaba por abrir aquela coisa muito comum entre as pessoas que é o burburinho, não é? O andar a falar uns com os outros. Sim. E aquilo escala o que é uma pessoa que está num burnout, de repente é um doido... com crises psicóticas e não sei mais o quê. Sim, e na realidade a questão de nós sermos colocados em causa, não é? Por termos tido um problema psiquiátrico ou por estarmos a passar uma situação mais... E colocar-nos em causa e transformar este problema objetivo, não é? Que é de saúde, um problema de saúde, na própria pessoa, como se aquela pessoa passasse a ser definida pelo que lhe aconteceu em termos psíquicos, não é? A tua história... Isto acontece muito com a psiquiatria, não acontece com as outras doenças. Nós sim. Não dizemos, pois só diz disparados, é diabético. Quer dizer, não é assim, não é? Eu não sei se foi maluco, não sei se foi o Gustavo ou é doente mental. Ou se foi outro colega vosso, mas que me referiu exatamente isso, que há muito estigma dentro da própria medicina em relação à psiquiatria e dentro da própria psiquiatria, não é? Os médicos... Então, é aquilo que eu acabei de dizer. De facto, os próprios médicos em relação às especialidades, não é? Em relação à doença mental, o médico não adoece, não é?
O médico não fica doente mental, quer dizer, é quase isto tem muito a ver com aquilo que as pessoas têm, a imagem que as pessoas têm do médico, que hoje está diferente, mas o médico era alguém que estava lá num pedestal e que dizia uma série de coisas e passava uma receita e fazíamos tudo o que diz o médico direitinho. Hoje não é assim, nem podem ser assim, nem faz sentido que seja assim. Hoje o médico é alguém que partilha o seu conhecimento em prol da saúde de outra pessoa que está à sua frente, seja saúde física, seja saúde psíquica. É uma partilha de conhecimento, não é? A pessoa vai pedir a alguém um parecer técnico, médico, é uma partilha de conhecimento, mas não podemos ficar naquela atitude condescendente e paternalista do médico que ouve as queixas da pessoa e agora vai tomar isto. E está feito, siga. Não é assim que as coisas devem ser, não é? Nós devemos, hoje, com a informação, nós devemos dar armas para as pessoas estarem informadas, e as armas não é ir ao Google. As armas Isso é o pior médico de sempre, pá. São armas individuais para cada pessoa, consoante o problema que a pessoa tem. As pessoas, por exemplo, há coisas que eu dou como certas, eu como psiquiatra dou como certas, mas há pessoas que não dão como certas. Por exemplo, há pessoas que entendem que têm que continuar a aguentar relações interpessoais disfuncionais e perturbadoras, quando na realidade não têm. E quando na realidade nem sequer têm, nem sequer conseguem perspectivar o quão nocivo pode ser esta relação que está a ser vivida. E há formas de... Não é de evitar a doença mental, porque nós sabemos que uma em cada cinco pessoas, em termos da sua vida, irá ter um episódio de doença mental. Mas de preservar a nossa saúde mental, que foi uma lição que eu tive e que vivi, que é, eu, médica, psiquiatra, respeito muito a doença mental, conheço imenso em relação às doenças mentais, mas eu... enquanto alguém que necessitou de cuidados psiquiátricos, e percebi o quão é importante a nossa saúde mental. A nossa saúde mental. Sim. Mais do que falarmos em doença mental, devíamos falar em saúde mental, que é essa prevenção. Eu tenho imenso respeito, eu ganhei imenso respeito, aprendi a ter imenso respeito pela minha sanidade mental e a perceber o que é que me causa dano, ou o que é que me pode causar dano, e a evitar. Foi isso que aprendeste com a tua história? Aprendi isto com a minha história e aprendi certamente mais coisas. E aprendeste, por exemplo, na própria relação com os pacientes, com as pessoas com quem trabalhas, acrescentou-te a tua história? Eu aprendo muito com os doentes, primeiro. Sim. Assim como se aprende muito que fui assistente da faculdade e aprendia muito com os alunos e aprendo com os internos. Felizmente, os internos de psiquiatria estão a mostrar muito interesse na psiquiatria prisional e estão a passar pelo nosso serviço 1 ou 2 meses, o tempo que conseguem, para terem o contacto, que eu acho que é importantíssimo. Aliás, eu contei-te no início, só em 2011 é que eu descobri a psiquiatria prisional, né? Eu acho fantástico os internos agora terem este contacto com a psiquiatria prisional, porque nós acabamos por lidar com, no fundo, o fim de linha, né? Alguém que tem uma doença mental e que acaba num hospital prisional, é alguém que à partida acabou por chegar ao fim da linha da sua própria doença, que foi... implica ter cometido um ilícito. Portanto, o seu comportamento chegou ao fim de linha. Quer dizer, não, a partir dali não há mais. E isto só para dar uma ideia de que realmente são casos psiquiátricos muito graves, os que temos ali. Aprendi que, de facto, a saúde mental não é algo assim muito diáfano, não é? Não é algo assim que nós falamos e que é pronto, ligeiro, mas é algo que nós precisamos conhecer, assim como precisamos de conhecer quais são os fatores de risco para a nossa saúde física. Nós sabemos. Claro. Quais é que são os fatores de risco para a nossa saúde mental, não é? Isto é algo que eu não, na altura, antes destas peripécias, não era uma coisa que eu parasse para pensar. Não é? O que é que me causa dano à minha saúde mental? O que é que eu posso evitar para não ter esse dano? Porque
as pessoas também têm que ou começar... Ou o que é que eu posso acrescentar. Exato, as pessoas também têm que começar a tomar as rédeas em termos daquilo que podem controlar como fatores de risco, não é? E só explicando às pessoas, informando as pessoas de que as coisas se passam desta forma, de que os quadros depressivos também acontecem por pressão do meio, não é nenhum gene que nós temos que nos faz ser deprimidos, é uma conjuntura, é uma série de fatores todos juntos que se reuniram naquele momento e que originam um estado psíquico alterado, que pode ser grave, não é? Já falámos na questão da saúde mental, da depressão e do risco de suicídio, mas também é importante as pessoas perceberem que conseguem, elas próprias conseguem proteger-se ao evitar esses fatores. Por exemplo, se eu tiver uma relação interpessoal que eu perceba que me causa dano, porque às vezes até isso é difícil, às vezes haver essa compreensão da parte das pessoas. Sim, estão a viver a situação, não têm distanciamento. Não, é aquilo que perguntavas em relação a mim mesma. Sim, como não é há um que distanciamento, não é? Esse distanciamento não pode... apesar de eu ser psiquiatra, eu estava distante... enquanto psiquiatra, eu com uma depressão pós-parto, não é? Estava distante, havia um distanciamento. E as pessoas muitas vezes nem sequer percebem. E há fenómenos que causam muito dano, inclusivamente até stress pós-traumático, e que advêm desse tipo de relações, e que advêm de situações de pressão continuada, de mecanismos psicológicos disfuncionais, que há pessoas que são demasiado exímias a utilizá-los, e isso às vezes dá-nos cabo da nossa saúde mental, o que não significa que nos ponha doentes mentais, não é? Sim. Dar dano ou causar dano à nossa saúde mental não vai implicar necessariamente um diagnóstico psiquiátrico, mas isso pode evoluir para um Então que caso. conselho é que tu podes deixar às pessoas? Eu sei que é uma coisa muito abrangente, não é? E muito vaga, mas se calhar o melhor conselho é exatamente esse, se calhar estarem um pouco atentas àquilo que podem Eu acho mudar. Que as pessoas devem procurar informar-se. Informar-se. Devem procurar saber o que é um quadro depressivo. Obviamente nós não estamos a achar que as pessoas tenham que ser psiquiatras ou psicólogos, não, de todo. Agora, eu sei que se me disserem que eu tenho uma doença e me explicarem as consequências da doença, do não tratamento da doença, dos sintomas da doença, quais é que são, o que é que eu posso fazer, que tipo de fármacos é que existem, de que forma é que os fármacos podem ser escolhidos para minimizar ou maximizar isto ou aquilo. Eu acho que isto é importante, porque eu entendo a medicina no século XXI como um ato de partilha. Eu estou a partilhar... Um ato, lá está outra vez, de literacia também. Sim, eu estou a partilhar conhecimento que eu adquiri, porque é a minha profissão, e que as pessoas não têm que ter, porque não é a profissão delas, não é? Eu não percebo nada de eletricidade ou nada, a não ser daquilo que faço. Portanto, o que eu entendo no exercício da medicina do século XXI é isso, é um exercício de partilha. E é um exercício de partilha que vem de alguém que é um profissional, não é? Sim. E que está a transmitir o seu conhecimento a alguém que é necessitado... Procura ajuda. Necessitado desta ajuda. Isto é fundamental. E primeiro que tudo, muito sinceramente, eu acho que esta é a mentalidade que terá que ser alterada na classe médica. Porque os médicos também têm que ir mudando a sua forma de estar na medicina à medida que os tempos vão mudando também e que vão evoluindo. E não é só fazer consultas por videochamada, é também ter uma relação com aquela pessoa que está à nossa frente de uma outra forma, muito mais de instruir aquela pessoa sobre a doença, não é só dizer o nome, a medicação que toma, não. Agora, há outra coisa que eu também quero ressalvar aqui. No Sistema Nacional de Saúde isto não é possível fazer. Eu fui psiquiatra no Sistema Nacional de Saúde até 2018 e obviamente que no Sistema Nacional de Saúde nós não temos tempo para estar com aquela pessoa e não temos tempo para ser psiquiatras de facto de uma forma que é a desejável. Somos psiquiatras e eu também lá estive e vim de lá e não me esqueço de onde venho.
E era uma coisa que, de facto, para o final me começava a deixar bastante frustrada eu não me estar a identificar com a forma de se fazer psiquiatria e que muitas vezes é a única forma que nós temos, nós médicos, de fazer psiquiatria dentro daquilo que nos dão e do meio que temos para praticar, não é? A psiquiatria. E a psiquiatria não pode ser feita como quem muda pneus. Como quem muda pneus, ou como quem enche chouriços, ou... aliás, nem nenhuma especialidade, obviamente. Muito respeito pelas pessoas que mudam pneus e quem enche chouriços, mas obviamente... Sim, muitíssimo respeito, porque eu para já não sei mudar um pneu, portanto tenho imenso respeito. Epá, eu sei, não sei encher chouriços. Tirando na televisão, isso sei encher alguns. Olha, Susana, com esta brincadeira, já passou 1 hora e quê? 1 hora e 10 minutos de... Olha, foi a nossa consulta. Pronto. Eu acho que foi muito elucidativo. Muito obrigado por teres vindo. De nada. Passou rápido. Passou muito rápido. Quanto a vocês, muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, acompanhem o podcast, deixem o vosso like, ativem as notificações, venham aqui aos comentários. Aliás, eu acho que vou deixar aqui uma pergunta para vocês responderem nos comentários, se gostavam de ver cá a Susana novamente a falar desta questão da psiquiatria forense e da psiquiatria, da saúde mental nas prisões portuguesas, porque eu fiquei... Fiquei curioso. Acho que deves ter aí muitas histórias interessantes, muita coisa interessante. Sim, é outro mundo contar. Que as pessoas também não conhecem. E mais, só agora para terminar, é um mundo que está muito próximo das pessoas, muito mais próximo do que elas pensam. Do que elas pensam. Não é aquela notícia que sai no jornal, que não sei o quê. Mas pode ser muito interessante. Pode ser alguém que conhecemos e pode ser alguém... E outra coisa, só mesmo para terminar, é que é importante falarmos sobre as coisas e não esconder sobre as coisas, dar a cara pelas coisas que acreditamos e é mais um ato de informação, não é? Sim. Partilhar experiências é um ato de informação e a pessoa pensa, balas, não estou sozinha, há mais pessoas com este problema, até acontece aos outros também, não é? Sim. Olha, muito obrigado. E acho que sim, acho que vamos ter aqui uma nova conversa. Obrigado, até para a semana.